Histórias chocantes do interior do Brasil. Segredos assustadores que transformaram vidas. O sol se punha na pequena cidade de São Verde, onde o povo costumava dizer que as sombras dançavam antes da noite chegar. Clara, a bibliotecária da cidade, passava seus dias entre estantes empoeiradas e histórias sombrias. A paixão por contos de terror a fazia sonhar com fantasmas e mistérios. Mas eram apenas histórias. Até que a notícia da morte de sua avó chegou, repleta de dor e um toque de surpresa. Ela havia herdado a antiga propriedade da avó, uma casa cheia de segredos, e uma estranha advertência: ninguém deve entrar no porão. Os moradores da cidade olhavam para a casa com receio. Os sussurros sobre eventos estranhos se espalhavam como fogo em capim seco. Diziam que há anos uma criança desaparecera naquele porão e que gritos ainda ecoavam nas paredes da casa, noite após noite. Clara não podia acreditar naquelas histórias, mas a curiosidade a consumia. O que poderia estar escondido lá embaixo? Ela já tinha lido muitas histórias de terror, mas agora era a protagonista de sua própria narrativa. Nos primeiros dias na casa, Clara sentia um frio na espinha sempre que passava perto da porta do porão. O ar parecia mais denso e o silêncio, uma presença inquietante. Uma noite, armada de coragem e uma lanterna trêmula, decidiu que era hora de descobrir a verdade. Ela respirou fundo e desceu os degraus rangentes. Ao abrir a porta do porão, um cheiro de mofo e madeira apodrecida a atingiu em cheio, como um tapa no rosto. Lá dentro, o que encontrou desafiou sua imaginação. O porão estava repleto de objetos empoeirados e caixas empilhadas, mas um diário amarelado, meio escondido sob um velho baú, chamou sua atenção. Quando Clara abriu, as palavras pareciam ter vida própria. O diário contava sobre antigos rituais familiares, eventos sobrenaturais e uma linhagem marcada pela tragédia e pela dor. Os pensamentos de Clara rodopiaram em sua mente. Isso era mais do que uma herança, era um legado sombrio. O clima se transformou em algo denso e ameaçador. Clara começou a perceber pequenos detalhes, os sussurros nas paredes, as sombras que pareciam se mover. À noite, ela sonhava com rostos familiares, mas distorcidos, gritando por ajuda. E não era só ela. Os moradores da cidade também sentiam. Algo estava errado. E para piorar, o antigo rival de sua avó, um homem de olhos frios e um sorriso torto, começava a surgir, como uma tempestade no horizonte. Ele estava determinado a manter os segredos enterrados, mesmo que isso significasse a destruição da própria Clara. Enquanto Clara tentava proteger a casa e desvendar os mistérios, uma pergunta martelava em sua mente. Deveria realmente enfrentar o que estava escondido no porão ou permitir que a escuridão consumisse tudo o que amava? A tensão aumentava e ela sabia que a resposta estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão em Clara era palpável. Seu coração batia acelerado enquanto ela examinava o diário amarelado, as palavras dançando em sua mente. O silêncio da casa parecia ser um aviso, mas ela estava decidida a entender o que estava acontecendo. Tinha que desvendar os segredos ocultos no porão, mesmo que a ideia a aterrorizasse. Com um movimento nervoso, ela fechou o diário e decidiu que não poderia mais adiar. Mas assim que ela voltou sua atenção para as escadas, uma sombra a fez congelar. Uma figura alta e magra estava parada no topo, um contorno sombrio contra a luz fraca. Era alguém que Clara reconheceu instantaneamente. Seu velho amigo de infância, Léo, que havia se mudado anos atrás e nunca mais havia voltado. O rosto, que era familiar, estava agora marcado pela preocupação. Ele parecia mais velho, mais maduro, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de antes. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz tensa. Eu ouvi as histórias, li coisas sobre sua avó, e agora você está na casa dela. Léo? A confusão tomou conta da mente de Clara. O que você está fazendo aqui? Como você soube? Eu sempre soube. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Temos que sair agora. O porão não é seguro. Não posso fazer isso, Clara insistiu, a determinação crescendo. Eu preciso descobrir o que aconteceu, e que realmente aconteceu com a minha família. E você não pode me impedir. Nesse instante, um barulho indescritível irrompeu do fundo do porão. Um som como se algo estivesse sendo arrastado, ecoando nas paredes úmidas e pesadas. Clara e Léo trocaram um olhar, a preocupação estampada em seus rostos. Eu não estou sozinha, ela sussurrou, o frio subindo pela espinha. E, como se o universo houvesse decidido aprofundar o mistério, a luz da lanterna piscou, antes de se apagar completamente. Um silêncio mortal tomou conta do porão, interrompido apenas pelo sussurro da exaustão e pelo som de uma respiração ansiosa. De repente, Clara sentiu um puxão insuportável em seu coração, quando a voz de Léo a chamou. Clara, você precisa saber de uma coisa. Ela não conseguia ver seu rosto, mas a gravidade de sua expressão parecia esmagá-la. O que está acontecendo, Léo? Ele hesitou com a voz trêmula. Eu não sou apenas seu amigo. Fui enviado para te alertar. Sua avó não era quem você pensa. Há anos, ela fez um pacto que não foi apenas com os vivos, mas com algo muito mais sombrio, algo que pode estar te usando. Essas palavras ficaram pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. O maior choque de todos estourou em sua mente. A revelação de que sua querida avó, a mulher que lhe contara histórias de amor e bravura, estava envolvida em coisas que ela jamais poderia imaginar. E mais assustador, isso significava que Clara poderia estar atada a algum poder horrendo que desejava se libertar. A mente de Clara girava. O pacto com o quê? O tremor em sua voz refletia o desespero que crescia cada vez mais. Mas antes que Léo pudesse responder,
Um estrondo sacudiu a estrutura da casa. As paredes pareceram estremecer, como se a própria casa estivesse consciente da conversa e ficasse enraivecida com a revelação. Clara e Léo foram lançados para trás, caindo aos pés da escada do porão, enquanto um grito ecoou da escuridão abaixo deles. Não era apenas um grito. Era um eco de velhas dores, de medos antigos que estavam finalmente se libertando. Clara olhar para Léo e, no fundo de sua alma, sabia que estava mais próxima do abismo do que nunca. A única pergunta que ressoava em sua mente era: até onde você iria para salvar seus próprios segredos? Clara e Léo estavam no chão do porão, o medo correndo como eletricidade por suas veias. O grito angustiado, que ecoou do fundo da escuridão, parecia ter uma vida própria. Um frio insuportável tomou conta da pequena sala, e tudo ao seu redor se sentia como um pesadelo. Mas a presença de Léo oferecia uma pequena âncora no meio da tempestade. Clara, por favor, nós precisamos sair. A voz de Léo tremia, mas havia uma urgência na maneira como ele a puxava. Mas a curiosidade de Clara falou mais alto. Era como se a casa estivesse sussurrando para que ela ficasse. Não posso ir agora, ela arfou. E se houver alguém lá? E se eu descobrir algo sobre minha avó? Antes que Léo pudesse responder, as paredes começaram a ranger, e Clara olhou para o fundo do porão, onde a escuridão parecia se agitar. De repente, uma figura apareceu, contornada por uma luz fantasmagórica, que emanava de uma caixa velha. Clara respirou fundo, o coração saltando. "Quem está aí?" ela chamou, a voz ecoando como um desafio. A sombra se aproximou, revelando-se lentamente em um rosto que Clara conhecia muito bem. Era sua avó, mas não a avó que ela lembrava. Seus olhos estavam vazios, como se a vida tivesse sido drenada deles. A boca entreaberta parecia murmurar segredos que Clara nunca quis ouvir. O ar ficou pesado. As palavras saltando dos lábios da avó pareciam estar entrecortadas por um cheiro insuportável de mofo e coisas mortas. Clara... A voz dela se arrastou como um eco do passado. "Você não deveria ter vindo. O pacto, ele." "Pacto? O que você fez?" A garganta de Clara parecia fechada. Você me prendeu nesse lugar?" "Você precisa entender." A figura da voz se aproximou mais, agora mais definida. "Eu fiz um acordo para manter a família a salvo. Mas o custo é muito pior do que você pode imaginar." Léo olhou entre Clara e a avó, confuso, mas com um medo palpável. "Clara, isso não é real. Isso não pode ser real." Ele recuou, a expressão apavorada. O chão estremeceu. Clara estava paralisada, como se a realidade estivesse se desfazendo ao seu redor. O diário ainda estava em suas mãos, e as páginas pareciam virar sozinhas, revelando mais sobre a linhagem de sua avó e o pacto que envolvia não somente a vida, mas também a alma de cada membro da família. "Ela não é quem você pensa, Clara," Léo gritou, sua voz cortando o ar pesado do porão. "A sua avó, ela ocupa este lugar. Este corpo, o verdadeiro espírito dela, é o que está preso aqui. O que você está vendo é uma fachada." Antes que pudesse processar tudo, outra explosão de som cortou a tensão. A porta do porão bateu com força.
E Clara viu lágrimas escorrendo pelo rosto de sua avó, enquanto as sombras pareciam se agitar mais ainda. E tudo mudou. Clara sentiu uma conexão visceral com o passado, mas também uma fissura no seu coração. A dor que emanava de sua avó a envolveu como um manto. Você me disse sempre que eu deveria ser forte. Clara conseguiu murmurar, a voz trêmula. Por que você me manteve afastada da verdade? Do que realmente aconteceu? A imagem de sua avó a encarou com uma tristeza profunda. Porque eu nunca quis que você carregasse este fardo, querida. Mas agora é você quem precisa tomar a decisão. Uma luz intensa começou a brilhar atrás da figura da avó, fazendo com que a escuridão parecesse se desvanecer. Clara sentiu um nó na garganta. Se isso era um pacto, então o que isso significava para ela? O que ela tinha que decidir? E Léo, por que estava tão envolvido? O pavor se instalou mais uma vez, quando ela percebeu que todas as respostas que buscava estavam cada vez mais distantes, enquanto novas perguntas surgiam, e o que ficou para trás jamais poderia ser apagado. Aquela era a única verdade que importava agora. Clara, faça a escolha. A avó disse, sua voz uma sombra de dor. E antes que algo mais pudesse ser dito, um grito cortou a noite, não apenas do porão, mas da própria casa. O que seria aquilo? E o último pensamento de Clara foi: até onde isso a levaria? O arrepio na espinha de Clara fez seu coração disparar. A figura da avó, envolta em sombras, estava mais próxima do que nunca. Um pacto. O que ela realmente havia feito? Antes que a mente de Clara pudesse processar isso, uma luz ofuscante surgiu atrás da avó. Era como se um portão estivesse se abrindo, revelando algo muito mais profundo. Clara, você precisa escolher. A voz da avó desapareceu na ressonância do grito, como se a casa estivesse reagindo àquelas palavras. O chão tremeu outra vez, e Clara percebeu que as paredes rangiam, como se os segredos que nelas estavam aprisionados estivessem tentando escapar. Clara! Léo gritou, puxando-a pelo braço. Vamos sair, agora! Mas sua determinação estava se quebrando sob a pressão crescente. Então, em um movimento abrupto, a luz atrás da avó se intensificou, iluminando o porão com um brilho quase sobrenatural. Clara viu algo, uma sombra se projetando na parede oposta, mas não era a avó. Era uma figura alta e envolta em um manto escuro. Um homem com uma presença opressora que parecia vir da própria escuridão. Você vai libertá-los, Clara. A voz daquele homem era suave, mas carregava um peso que fazia o ar ao redor parecer pesado. Você é a chave para quebrar o ciclo. Quem é você? A voz de Clara saiu como um sussurro, o terror lhe tomando de conta. Léo, ao seu lado, parecia em choque, sem saber o que fazer. Sou um dos que ficou preso por causa do pacto. Estamos todos ligados. Sua avó, você. Eu sou uma parte da verdade que ela nunca quis que você descobrisse. O homem começou a avançar, a luz o envolvendo como um manto. Ela não poderia ter feito isso. Clara gritou, incapaz de conter a dor e a confusão. Se você está preso, então, o que devo fazer? Nesse momento, a figura da avó piscou, como se estivesse se desvanecendo. Clara, isso não é o que você pensa. Ele quer que você faça uma escolha terrível. Não confie nele. A avó estendeu a mão, mas a imagem começava a se desfazer. Mas a revelação mais chocante estava por vir. Léo,
parado ao lado dela, pareceu hesitar. Clara, a verdade é que eu sei mais do que estou dizendo. Como assim? Clara mal podia acreditar. Você sabe sobre o pacto? Não é apenas isso. Eu sou parte da linhagem também. As palavras de Léo caíram pesadas como uma bomba. Eu sou neto do homem que fez o pacto original com sua avó. Estou aqui para garantir que você não siga o mesmo caminho. A reação de Clara foi um turbilhão. Ela olhou para Léo, repente de sua amizade se apagando sob um novo peso. O quê? Você está mentindo? Clara, acredite em mim. Eu não quero que você sofra como ela sofreu. Antes que qualquer palavra a mais pudesse ser dita, um novo estrondo sacudiu o porão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A escuridão começou a se agitar, como se criaturas das profundezas quisessem emergir. Você precisa decidir, Clara. O homem envolto em sombras gritou novamente, enquanto os rostos de pessoas, talvez os que haviam se perdido no pacto, começavam a aparecer nas paredes, implorando por libertação. E naquele momento de caos, suas escolhas estavam se afunilando. Liberar os espíritos que haviam sido capturados e arriscar-se a seguir o mesmo destino da avó. Ou fugir e deixar todos eles condenados para sempre. O gélido peso da responsabilidade se instalou em seu peito, enquanto escuridão e luz se entrelaçavam. Respirando com dificuldade, Clara viu os rostos tristes ao redor. O pavor de ser a única a decidir o destino de tantos a atingiu. O que então ela realmente escolheria? A verdade sobre sua família se desmoronava ao seu redor, e a única coisa que ressoava em sua mente era a dúvida. O que significava ser parte desta linhagem? Nesse instante, ela tomou sua decisão, mas sobre o que seria realmente correto, ela ainda não tinha certeza. O eco da escolha retumbou no ar, e a noite ainda estava longe de acabar, cheia de mistério e revelações futuras. O arrepio na espinha de Clara fez seu coração disparar. A figura da avó, envolta em sombras, estava mais próxima do que nunca. Um pacto. O que ela realmente havia feito. Antes que a mente de Clara pudesse processar isso, uma luz ofuscante surgiu atrás da avó. Era como se um portão estivesse se abrindo, revelando algo muito mais profundo. Clara, você precisa escolher. A voz da avó desapareceu na ressonância do grito, como se a casa estivesse reagindo àquelas palavras. O chão tremeu outra vez, e Clara percebeu que as paredes rangiam, como se os segredos que nelas estavam aprisionados estivessem tentando escapar. Clara! Léo gritou, puxando-a pelo braço. Vamos sair agora! Mas sua determinação estava se quebrando sob a pressão crescente. Então, em um movimento abrupto, a luz atrás da avó se intensificou, iluminando o porão com um brilho quase sobrenatural. Clara viu algo, uma sombra se projetando na parede oposta, mas não era a avó. Era uma figura alta e envolta em um manto escuro. Um homem com uma presença opressora que parecia vir da própria escuridão. Você vai libertá-los, Clara. A voz daquele homem era suave, mas carregava um peso que fazia o ar ao redor parecer pesado. Você é a chave para quebrar o ciclo. Quem é você?
Uma voz de Clara saiu como um sussurro, o terror lhe tomando de conta. Léo ao seu lado, parecia em choque, sem saber o que fazer. Sou um dos que ficou preso por causa do pacto. Estamos todos ligados. Sua avó, você. Eu sou uma parte da verdade. Se ela nunca quis que você descobrisse. O homem começou a avançar, a luz o envolvendo como um manto. Ela não poderia ter feito isso. Clara gritou, incapaz de conter a dor e a confusão. Se você está preso, então o que devo fazer? Nesse momento, a figura da avó piscou, como se estivesse se desvanecendo. Clara, isso não é o que você pensa. Ele quer que você faça uma escolha terrível. Não confie nele. A avó estendeu a mão, mas a imagem começava a se desfazer. Mas a revelação mais chocante estava por vir. Léo, parado ao lado dela, pareceu hesitar. Clara, a verdade é que eu sei mais do que estou dizendo. Como assim? Clara mal podia acreditar. Você sabe sobre o pacto? Não é apenas isso. Eu sou parte da linhagem também. As palavras de Léo caíram pesadas como uma bomba. Eu sou neto do homem que fez o pacto original com sua avó. Estou aqui para garantir que você não siga o mesmo caminho. A reação de Clara foi um turbilhão. Ela olhou para Léo e a repentinidade de suas palavras a deixou paralisada. O quê? Você está mentindo? Clara, acredite em mim. Eu não quero que você sofra como ela sofreu. Antes que qualquer palavra a mais pudesse ser dita, um novo estrondo sacudiu o porão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A escuridão começou a se agitar, como se criaturas das profundezas quisessem emergir. Você precisa decidir, Clara. O homem envolto em sombras gritou novamente, enquanto os rostos de pessoas, talvez os que haviam se perdido no pacto, começavam a aparecer nas paredes, implorando por libertação. E naquele momento de caos, suas escolhas estavam se afunilando. Liberar os espíritos que haviam sido capturados e arriscar-se a seguir o mesmo destino da avó, ou fugir e deixar todos eles condenados para sempre. O gélido peso da responsabilidade se instalou em seu peito, enquanto escuridão e luz se entrelaçavam. Respirando com dificuldade, Clara viu os rostos tristes ao redor. O pavor de ser a única a decidir o destino de tantos a atingiu. O que então ela realmente escolheria? A verdade sobre sua família se desmoronava ao seu redor, e a única coisa que ressoava em sua mente era a dúvida. O que significava ser parte desta linhagem? Nesse instante, ela tomou sua decisão, mas sobre o que seria realmente correto, ela ainda não tinha certeza. O eco da escolha retumbou no ar, e a noite ainda estava longe de acabar, cheia de mistério e revelações futuras. Então, tudo aconteceu em um flash. O homem com o manto escuro, que antes parecia um aliado, virou-se subitamente e deixou escapar uma risada baixa e fria. Ah, Clara, você realmente não entende o que está acontecendo, não é? A atmosfera mudou. O ar ficou denso e a luz que emanava parecia não vir dele, mas de dentro da própria Clara. Como a revelação do homem, um turbilhão de lembranças invadiu a mente de Clara. Ela viu imagens distorcidas de sua avó e, em um instante, algo se enlaçou em suas memórias. Fez uma conexão explosiva. Você é...
O homem sorriu de forma ameaçadora. Sim, querida. Sou a razão pela qual esses pactos existem. Você sempre foi a escolhida, o sacrifício necessário para manter a linhagem viva. O chão sob seus pés se despedaçou e a luz que Clara acreditava ser saída de seu próprio coração pulsava agora de maneira insuportável. Os rostos nas paredes gritavam em desespero. Havia um horror inominável em seus olhos. Não! Clara gritou, mas sua voz era abafada pelo eco dos gritos. Seu mundo virou de ponta cabeça. Léo estava mais próximo, seus olhos agora cheios de confusão e desespero. Clara, isso não pode ser verdade, ele implorou. Mas a verdade caía sobre eles como uma tempestade. Você me usou? Clara se virou para Léo, seu coração batendo forte. Uma mistura de amor e traição envolvia tudo. Não, eu não sabia, eu prometo, Léo gritou, mas a tensão era palpável. Clara estava em choque e durante aquele caos, o homem riu novamente. A maneira como os segredos se desdobram. O que escolherá agora, Clara? A linhagem ou a liberdade? Você é a luz e também a escuridão que o destino sempre buscou. As palavras ecoaram por todos os lados. Em meio ao pânico, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha não apenas para libertar os outros, mas para libertar a si mesma de um destino obscuro que nunca pediu. A pergunta se firmou em sua mente. Até onde você iria para escapar de um legado que nunca quis? O peso das palavras do homem em manto escuro ainda ecoava na mente de Clara. A verdade que se desenrolava diante dela era como um pesadelo que se recusava a acabar. O chão continuava a tremer, sombras dançando ao redor, enquanto a figura da avó se desvanecia, deixando um vácuo insuportável. Clara, a voz de Léo soava distante, mas seu olhar estava carregado de urgência. Precisamos sair agora. Mas Clara sentia que estava presa em uma teia de segredos e mentiras. Não posso sair. O que está acontecendo? Preciso saber a verdade. A figura do homem balançou a cabeça. Você é a única que pode romper esse ciclo. As almas aprisionadas estão à mercê de suas escolhas. O verdadeiro custo pode ser mais alto do que você imagina. Um novo estrondo ecoou pelo porão, e a parede à direita começou a rachar, revelando uma luz pulsante que surgia de dentro. Clara ficou hipnotizada, quase sonhando com o que poderia estar ali. Clara, cuidado! Léo gritou. Mas foi tarde demais. A parede se quebrou e uma onda de energia irrompeu, trazendo consigo uma visão terrível. Como um filme projetado diante dela, Clara viu uma cena de um passado distante. Era uma família reunida em volta de uma mesa, rindo e celebrando. Mas as faces começaram a se distorcer, revelando expressões de dor e desespero. Clara reconheceu a silhueta da avó, mas não estava sozinha. Um homem, imponente e sombrio, a cercava, seus olhos brilhando com um poder maligno. Ele fez o pacto, Clara murmurou, horrorizada, percebendo que aquilo era a origem da maldição sobre sua família. No momento em que o homem fez um gesto, Clara sentiu um puxão dentro de si. Era como se algo estivesse sendo arrancado de sua alma. A imagem então se dissipou, e o manto que envolvia o homem escuro pareceu encurtar,
revelando seu verdadeiro rosto, e com isso, uma revelação devastadora. O homem era, na verdade, Léo. Não! Como? Clara gritou, a mente girando. Eu sou o seu passado, Clara. Uma parte do que você vê aí. A voz de Léo agora era estrondosa, quase como um grito. A ligação entre nossas linhagens, o pacto que se estendeu por gerações. Você não entende. Clara sentiu seu corpo paralisar. Léo não era apenas um amigo, ele era uma parte integral do legado sombrio. Você me usou. Qual é seu verdadeiro objetivo? Ela estava ofegante, os olhos se enchendo de lágrimas de angústia. Eu não sou o inimigo, Clara. Léo se adiantou, mas a fúria dela estava em ebulição. Eu tentei alertá-la, salvar você desse destino. Não sou como ele. Mas tudo gratuito, tudo desmoronando. O que era real e o que era manipulação. Clara olhou ao seu redor. As sombras pareciam ganhar vida, se contorcendo como se quisessem devorá-la. Essa verdade destruirá tudo. Você está errada. O homem sombrio gritou, interrompendo. A única forma é um sacrifício. Você deve escolher entre manter a maldição ou libertá-la. Isso decide o meu destino. E o seu também. O silêncio penetrante ficou denso. Clara sentiu que tudo estava sob seus ombros. E em meio a essa tempestade de emoções, um fragmento de esperança surgiu. Ela ainda poderia mudar o que estava por vir. Com a mente repleta de escolhas e pesares, Clara percebeu que precisava fazer uma decisão. Libertar suas raízes ou deixar tudo como estava. Mas antes que pudesse se concentrar em uma resposta, a luz começou a pulsar intensamente novamente. Faces emergiam do vazio, e enquanto observava, uma última visão a atingiu como um relâmpago. Sua avó, não mais a figura tristonha na sombra, mas jovem, cheia de vida, com uma expressão de amor e desespero. Clara, a escolha é sua, a imagem da avó disse. Seu rosto repleto de uma urgência desesperadora. Clara fechou os olhos, sentindo a pressão da decisão. E naquele instante, tudo ficou claro. O verdadeiro sacrifício estava mais próximo do que jamais imaginara. Ela respirou fundo enquanto a escuridão a cercava, mais fria do que nunca. Eu escolho. As palavras foram arrastadas para fora de seus lábios, mas o que viria a seguir? O que realmente viria a acontecer? Clara respirou fundo, a decisão surgindo nas sombras de sua mente. Eu escolho. As palavras hesitaram nos lábios, enquanto as luzes dançavam ao seu redor. As faces tristes ao seu redor parecendo implorar por redenção. Mas seu coração estava pesado com o fardo da escolha. A sensação de liberdade e pressão colidindo em seu peito. Clara! A voz de Léo cortou a tensão. O que você vai fazer? Seus olhos estavam arregalados, um misto de terror e expectativa. Eu vou. O que ela diria? A voz do homem, em manto escuro, ressoou, imponente e carregada do peso de gerações. Você é a chave para quebrar o ciclo. E naquele instante, a luz explodiu. Foi como se um sol tivesse surgido dentro do porão, se expandindo e envolvendo tudo. Clara teve que cobrir os olhos, o calor a queimando. Seria isso a libertação ou o fim?
Então a verdade atingiu-a como um raio. O rosto de sua avó brilhou nesse calor, jovem e cheia de energia, mas uma sombra a seguiu. Clara teve um vislumbre de um homem que não deveria estar ali. A luz se apagou abruptamente. O silêncio a envolveu como um manto, e o peso dos olhares se tornou quase insuportável. Clara pode sentir a presença da avó e, ao mesmo tempo, a intensidade da escuridão à sua volta. Essa luz a havia exposto a uma verdade horrenda. E era ali, nesse silêncio sufocante, que algo inesperado aconteceu. Léo começou a gritar, mas não era uma expressão de pânico. Era uma súplica. Clara, não acredite nele! Ele não está aqui para te ajudar! Uma reviravolta, uma mudança brusca que arrebatou Clara, como se tudo estivesse se despedaçando. O que você está dizendo, Léo? Sua voz falhou, grudada na garganta. As paredes pareciam vibrar com o eco das palavras. Eu fiz isso. Léo olhou para ela, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sou o que ele quer. Eu não sou seu amigo. Fui forçado a te encontrar, a te guiar. Não por escolha, mas pela vontade do pacto. A revelação a atingiu como uma pedra. O quê? Como assim? Clara piscou, tentando entender. Cada fragmento de seu mundo estava desmoronando. Ele não era apenas um aliado. Era parte do problema. Eu sou um dos escolhidos. A linhagem foi alterada. Eu sou o último remanescente de um pacto maldito. Por isso voltei para te alertar. Se você abrir mão de um sacrifício, libertará algo bem pior. Ele tremia, o olhar ansioso. Libertar o quê, Léo? Clara perguntou. Sua voz um sussurro, o terror crescendo. O homem que está aqui poderia muito bem ser seu avô. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. A ideia formou um vínculo ainda mais maligno entre eles. Não, Clara, não. Se você fizer isso, vai desvendar segredos que nem eu conheço. A verdade sobre essa casa, sobre você. Léo estava quase suplicando. E então, tudo começou a tremer novamente. A luz voltou a brilhar, mas agora era diferente. Carregava uma intenção. O homem de manto se aproximou, e a sombra atrás dele crescia, como se tivesse vida própria. Você terá que escolher, Clara, a verdade ou a liberdade. O que você prefere? Mas a mente de Clara se agitou. Poderia haver outra saída? O que mais estava escondido? Olhou para Léo, que parecia 2 passos de dar um grito desesperado. Tinha que haver uma maneira de acabar com isso. E quando ela estendeu a mão, uma onda de energia a percorreu. Uma conexão profunda com tudo que tinha perdido. O piso estremeceu e uma rachadura se abriu, lançando uma luz pulsante. Quando a parede se quebrou, Clara não viu apenas sombras, viu rostos. Rostos que reconheceu como membros de sua própria família, aprisionados pela mesma maldição. Não! O que está acontecendo? A voz de Léo ecoava atrás dela. Mas era tarde demais. Clara estava cercada. Clara, decida agora! Com o coração em chamas e a verdade gritando em sua mente, ela foi forçada a encarar tudo o que acreditava saber. O peso da responsabilidade era esmagador. Sua escolha poderia condenar todos ao sofrimento ou libertá-los. Mas na definição do que era essa liberdade,
O abismo se abria sob seus pés. E quando a luz pulsou novamente, Clara fez sua escolha. Mas uma pergunta ressoou em sua mente. Até que ponto a verdade poderia realmente libertá-la? Clara respirou fundo, a decisão surgindo nas sombras de sua mente. Eu escolho. As palavras hesitaram nos lábios, enquanto as luzes dançavam ao seu redor. As faces tristes ao redor, parecendo implorar por redenção. Seu coração batia acelerado. Ela sabia que a escolha não seria simples, mas no fundo, Clara também sentia que estava prestes a mudar tudo. De repente, uma onda de energia percorreu o porão. A luz pulsante fez todos os presentes se requiem, como se uma tempestade tivesse gerando ondas. O homem em manto escuro sorriu triunfante. Veja, a verdade vem à tona. E nesse instante, tudo ao redor pareceu vibrar com intensidade, como se o próprio tempo estivesse se distorcendo. Clara sentiu sua mente girar enquanto a pressão aumentava. O ambiente escureceu momentaneamente e, gradualmente, uma visão começou a se formar diante deles. Ela viu flashes de memória. Uma criança correndo pelos campos, risadas ecoando. Mas logo as risadas se tornaram gritos. E então, um rosto conhecido apareceu. Sua avó, mas muito mais jovem. Clara, você é a esperança, a chave. A avó dizia, mas a voz dela se distorcia e se tornava quase um grito. E então, o que parecia ser um sonho começou a se desfazer em pesadelos, mostrando imagens de dor, desesperança. Era como se toda a casa estivesse emitindo seus próprios lamentos. Não pode ser, Clara gritou, olhando desesperada. Isso não é o que eu quero. Ela queria acreditar que havia uma saída, uma verdade que fosse mais leve do que o peso que sentia. A luz piscou mais uma vez, e então tudo escureceu. O silêncio foi abruptamente preenchido por um riso. Um riso que cortou o ar como uma faca. Era Léo, ou melhor, a versão de Léo que Clara conhecera, mas agora misturada a uma sombra. Você pensou que eu estava aqui para te salvar? O tom dele era agora sombrio. Na verdade, você é a realização do legado maligno. Eu só estava te guiando para que você cumprimente o destino que eu não pude evitar. Clara ficou paralisada. O quê? Não, você não pode ser. Ela olhou para o homem em manto, que sorriu satisfeito. Sim, Clara, o seu amigo, ele é como eu, um guardião do pacto. Ele levantou a mão e uma torrente de sombras começou a se agitar ao redor deles. E você sempre esteve destinada a se tornar a nova figura central desse jogo. As suas palavras ficaram ecoando enquanto Clara olhava entre Léo e o homem, seu coração despedaçando-se. A pilha de sentimentos da amizade por um lado e a traição brutal do outro a deixava confusa. Mas você não é assim. Você nunca me contou, Clara gritou, sua voz falhando. E enquanto tentava processar a verdade, tudo ao redor começou a ruir. As paredes estavam se fechando, e os rostos nas sombras pareciam se contorcer ainda mais. Não era apenas a casa de sua avó que estava condenada. A maldição estava se espalhando como uma mancha de óleo. De repente, o chão sob seus pés se partiu, revelando um abismo sem fim. Liberdade ou maldição, Clara? A escolha é sua, o homem declarou, enquanto Clara se sentia à beira da desespero.
O peso do legado estava apressando-a, e Léo parecia perdido em suas próprias mentiras. Ele era o amigo e traidor. Tudo. Ao mesmo tempo, com o estômago embrulhado, Clara sentiu que o tempo se esgotava. Ela precisava decidir, mas em meio ao tumulto das revelações, o que poderia ser a escolha certa? Sua vida agora dependia de uma decisão que pesava sobre seu coração. Enquanto as escuras sombras começavam a convergir, Clara gritou: "Chega! Não de mim!" Sua voz ecoou no porão, enquanto uma luz intensa emanava de dentro dela. Era hora de finalmente enfrentar tudo que a cercava. Mas a pergunta ainda ecoava em sua mente como um lamento. Até que ponto ela estava disposta a ir para desvendar a verdade? Até que ponto a liberdade se tornaria uma maldição? Clara respirou fundo, a decisão surgindo nas sombras. De sua mente: "Eu escolho." As palavras hesitaram nos lábios enquanto as luzes dançavam ao seu redor. O coração dela batia acelerado. Parecia que tudo estava em seus ombros. Mas no fundo, Clara sabia que este momento poderia mudar tudo. De repente, uma onda de energia percorreu o porão. A luz pulsante fez todos recuarem, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O homem em manto escuro sorriu triunfante. A verdade vem à tona. E nesse instante, tudo ao redor começou a vibrar. Clara sentiu a pressão aumentar e o ambiente escureceu momentaneamente. Gradualmente, uma visão começou a se formar diante deles. Ela viu flashes de memória, uma criança correndo pelos campos, risadas ao longe, mas logo essas risadas se tornaram gritos. Então ela viu um rosto familiar. Sua avó, mas muito mais jovem, vivaz. "Clara, você é a esperança, a chave", a avó dizia. Mas a voz se distorcia, se tornava um grito de dor. E, de repente, o que parecia um sonho começou a se transformar em pesadelo, revelando uma cena de terror. A casa tremendo e as sombras ganhando vida. "Não, isso não é o que eu quero!" Clara gritou, a voz embargada. O medo a envolvia como um cobertor pesado. Mas a iluminação se intensificou e, de repente, o chão começou a se rachar, uma fissura aparecendo bem à sua frente. Clara olhou fixamente, o abismo se abrindo, e então viu algo que a fez reavaliar toda a situação. "Você tem que decidir, Clara, a verdade ou a liberdade." O homem em manto gritou, mas o que Clara sentia agora era muito além do terror. Era clareza. Naqueles momentos, ela percebeu. A verdade não se tratava apenas de si mesma. Era sobre todos aqueles que haviam sido aprisionados. "Chega!" Clara gritou, erguendo as mãos, a luz emanando de seu peito. "Eu não sou o que vocês pensando que sou. Eu não serei parte disso." E nesse instante, uma onda de energia irrompeu de dentro dela, como uma explosão que iluminou tudo ao seu redor. O homem sombrio apenas sorriu, mas Clara sentiu que algo havia mudado. Ela estava no controle. E enquanto a luz crescia, as imagens nas paredes começaram a se revelar verdadeiramente. E uma nova cena apareceu. Um evento trágico que fez seu estômago se revirar. Ali estava sua avó, antes cheia de vida, realizando um ritual disposto a sacrificar alguém. Alguém que era exatamente como ela. Clara sentiu um nó na garganta. Não,
Não pode ser. A descoberta a atingiu em cheio. Sua avó não estava apenas fazendo um pacto. Ela era parte de uma linha de destruição. Léo, ao seu lado, parecia cada vez mais nervoso. Clara, você não pode. Você não sabe o que está fazendo. Mas a determinação dela só crescia. Nesse instante, o chão sob seus pés começou a rachar. E uma sombra emergiu dele, revelando a verdadeira essência do homem em manto. Ele não era apenas um guardião, ele era um fragmento sombrio de sua linhagem. Algo que Clara nunca poderia imaginar. A escolha foi feita além de você, Clara. A voz dele veio com um sussurro que cortou o ar. Você é a última. Sua avó sacrificou alguém da sua própria carne. Clara sentiu sua cabeça girar. Como assim? Ela era parte dessa história de dor. Não, eu não posso fazer isso. Então Léo a segurou pelo braço, e algo mudou dentro dele. Um brilho fugaz passou por seus olhos. Clara, eu sou parte da linhagem também. Eu sabia, sempre soube, mas não posso permitir que você siga este caminho. As palavras dele explodiram em sua mente como um trovão. A conexão que Clara tinha com Léo agora parecia uma armadilha. Você está mentindo. Você não é como eles. Mas enquanto ela lutava contra a verdade, a luz começava a girar em torno dela, revelando-se uma força ainda maior. A sombra que emanava do homem em manto se agitou, e os rostos que uma vez clamavam por ajuda agora sussurravam. Temos que quebrar isso. Não deixe nosso legado morrer. A única opção é você. O homem insistiu, e naquele momento, Clara percebeu que seria apenas o começo de sua verdadeira luta. Agora, com a revelação de que Léo era tão conectado ao pacto quanto ela, seu coração acelerava, mas a dúvida persistia. Até onde ela iria para salvar não só a si, mas todos que a cercavam? E se a única opção realmente estivesse dentro dela, o que isso significava para o futuro de sua linhagem? Clara sentiu o peso da revelação caindo sobre seus ombros. O chão se despedaçava sob seus pés e as luzes pulsantes revelavam um passado obscuro que se desdobrava como um pesadelo. O homem em manto escuro a encarava, um sorriso sinistro no rosto, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, como se estivessem à guarda em sua decisão. Você pode quebrar este ciclo, ou se tornar parte dele, disse ele, a voz ecoando em seu interior. Clara trocou um olhar intenso com Léo, cuja expressão misturava medo e desespero. A verdade de quem ele realmente era pesava naquela sala, e tudo parecia prestes a desmoronar. Se a minha avó fez um pacto, isso não significa que eu tenha que seguir o mesmo caminho, Clara gritou, sua voz ressoando com um novo tipo de determinação. Ela lembrava da avó, da mulher forte que sempre a incentivou a ser mais do que expectativas familiares. Não seria o sacrifício que a destruiria. Era a coragem que a libertaria. A luz ao redor dela aumentou, pulsando com a força de sua resolução. Eu escolho a liberdade, liberar todos vocês. Ela estendeu as mãos em direção à escuridão e começou a murmurar palavras que nunca soubera que conhecia. Era uma invocação, uma súplica para que todos pudessem ser libertos daquelas garras mortais. Um grito ecoou do fundo do porão, misturando-se com os lamentos dos rostos e as vozes que clamavam. A sala vibrou, e uma onda de energia estonteante irrompeu.
varrendo o espaço ao redor. Clara sentiu a luta das almas tentando escapar, e Léo, agora mais próximo, gritava: "Clara, não! Você não sabe o que está fazendo!" Mas Clara já não ouvia. Ela sentiu que havia tomado a decisão certa. E num instante explosivo, a luz explodiu, a escuridão foi expelida, e Clara viu as almas que estiveram presas por tanto tempo começarem a se desprender das sombras. A figura do homem em manto gritou ao ver tudo desmoronar. "Você não pode fazer isso!" Ele rugiu, enquanto a luz se espalhava, iluminando cada canto do porão. Clara se sentiu levitar, o poder finalmente sob seu controle. As correntes da maldição estavam se quebrando, e os rostos familiares começaram a sorrir. "Obrigado, Clara." A voz de sua avó ecoou ao fundo, e o brilho se intensificou. Mas a batalha ainda não havia terminado. O homem escuro estava prestes a desvanecer. Mas antes que isso acontecesse, ele lançou um olhar furtivo a Léo. "Você não sabe o que o aguarda." E tudo ficou em silêncio. O peso do que acontecera ainda pairava no ar, enquanto Clara e Léo se encararam. As sombras finalmente se dissiparam, e um novo amanhecer começou a surgir. "Estamos livres", Clara sussurrou, a pressão no peito se aliviando. Léo, visivelmente aliviado, a olhou com gratidão. "Você realmente fez isso, não fez?" "Sim, mas agora temos que entender o que aconteceu aqui", Clara respondeu, a incerteza afundando, mas também uma nova chama de esperança começando a brilhar. O porão estava silencioso, e enquanto começavam a explorar os novos caminhos à sua frente, as portas se abriram para um novo futuro. Mas Clara sabia que os ecos do passado talvez ainda a seguissem. O legado nunca desapareceria completamente. Havia uma nova jornada à sua frente, e isso as duas tinham que continuar enfrentando juntas. Léo se afastavam do que havia sido. Ficou uma pergunta sem resposta em seus corações. O que mais o destino havia reservado para eles? Se você ficou ligado nessa história e quer saber mais, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder nada do que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada.